Você diria que seu cérebro está mais marcado por coisas positivas ou mais marcado por coisas negativas? Se você está na dúvida, fica aqui, que é exatamente isso que a gente vai falar nesse capítulo. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral e criador do método Reprograme o Seu Cérebro. E eu tô aqui novamente na frente do curso, na verdade eu andei um pouquinho pro lado agora para fazer a continuação do vídeo de ontem que eu mencionei que eu ia explicar um pouquinho um assunto, na verdade, complementar ao que foi discutido. E você dá uma olhadinha aqui em volta, já vou pendurar o celular para não ficar tremendo, mas aqui são, basicamente são alguns condomínios atrás de mim, como você pode ver, são casas bem bacanas e atrás de mim a praia, uma praia muito gostosa, uma água muito tranquila. E eu vim para um lado da praia que realmente ele é mais vazio, ali é o pier que fica na frente do hotel, e bem no comecinho do pier ali, talvez você consiga enxergar, tem um restaurante que geralmente o pessoal que está fazendo o curso aqui comigo costuma comer, e o pessoal tá lá, e eu vou daqui a pouquinho encontrar a turma, porque a gente tem 1h30 de almoço, dá tempo de gravar os vídeos, dá tempo de fazer bastante coisa, e eu pendurei aqui o celular para você não ficar bêbado com a minha tremedeira, porque não tem como, né, segurar um celular e ficar 100% parado com a mão. Então o assunto de hoje ele é muito importante. Ele foi discutido hoje nesse curso de programação neurolinguística que eu estou fazendo aqui. Eu acabei não falando, eu estou em Miami, então talvez você possa perceber que é um pouco diferente, as casas são um pouco diferentes, a água é bem mais transparente e é uma cidade que realmente é muito gostosa, assim, acho que só o fato de ter praia é uma das coisas que eu falei no Snapchat nesses últimos dias. Se você não me segue, entra lá no Snapchat, brainpower.br, vou colocar aqui embaixo o endereço para você poder acompanhar, mas realmente uma cidade que só por ter praia já muda completamente. Mas o assunto de hoje é o seguinte: quando você olha para o seu cérebro, se você pudesse olhar para ele, você diria que ele está dominado por pensamentos positivos, por marcas positivas ou por marcas negativas. E obviamente as marcas negativas elas são muito mais agudas, elas são muito mais intensas, tanto que foi feito um experimento em Wall Street, né, que é a bolsa aqui de Nova York, aqui dos Estados Unidos, de que quando uma pessoa perde $100, a dor dela é 3x. Quando ela ganha os mesmos $100, a dor dela é de apenas x. Ou seja, dor é muito maior para o mesmo fator, para o mesmo valor, ou seja, os mesmos $100, quando a pessoa perde, é algo que é 3 vezes mais incômodo para a pessoa. Então, quando você olha para o seu cérebro, se ele tem um pouco mais de marcas negativas, com toda certeza o seu cérebro ele está sendo impactado muito fortemente por essas marcas. Vamos fazer uma alusão cientificamente que eu vou dizer aqui agora, não é preciso, mas é simplesmente uma metáfora que foi usada inclusive no curso, que eu achei bastante interessante, fica didático, fica fácil de entender. Quando você passa por alguma experiência, assuma que ela fica marcada, como se fosse um risquinho vermelho no seu cérebro. Não é exatamente assim que acontece, mas vamos assumir que o seu cérebro recebe um risquinho vermelho. Quanto mais agressiva, quanto mais aguda aquela experiência negativa, mais forte o risquinho vermelho. E cada experiência negativa um risquinho vermelho, cada pensamento negativo um risquinho vermelho e assim por diante. Então pense ao longo da sua vida inteira a quantidade de risquinhos vermelhos que estariam marcados ali no seu cérebro. E por contrapartida, a cada experiência positiva, por cada superação, por cada conquista que você teve, aquela sensação de atingir algo, né, que realmente libera a dopamina no nosso cérebro, é algo, a dopamina, mas só para te explicar, vou fazer um parênteses aqui, a dopamina é o neurohormônio do prazer, aqueles momentos que a gente sente, nossa, atingi alguma coisa, que você efetivamente fica feliz, o nosso cérebro libera a dopamina. Então, nestes momentos que você efetivamente atingiu alguma coisa, ficou feliz com você, satisfeito com algum resultado que você teve, provavelmente foi um momento de liberação de dopamina, e nesses momentos, então, você vai lá e faz um risquinho azul no seu cérebro. E agora você para e reflita. O seu cérebro, ele é mais dominado por risquinhos vermelhos ou ele é mais dominado por risquinhos azuis? Pare e faça essa reflexão. Isso não sou eu que vou te dar essa resposta. Essa resposta tem que vir de você, você tem que olhar para a sua vida, ver se foi uma vida que teve muitos momentos marcantes negativos ou muitos momentos marcantes positivos. E agora, com esse diagnóstico na sua frente, então se você ainda não tem, pausa o vídeo, faz o diagnóstico e com esse diagnóstico na sua frente, você vai fazer a seguinte reflexão. Pensa que você tem uma teia no seu cérebro cheio de pensamentos positivos ou de pensamentos negativos e esses pensamentos formam uma teia. Então, se é uma teia vermelha de pensamentos negativos, ela é uma teia que você tem que pintar ela de vermelho ou pelo menos visualizar isso. Se é uma teia de pensamentos positivos, você visualiza uma teia azul de pensamentos positivos. Quando isso acontece, quando você tiver isso na sua frente, pense o que acontece com um pensamento diferente que entra lá. Então, se a sua teia é inteira vermelha, eu vou pro pior caso, tá?
Vamos assumir que a sua teia inteirinha é vermelha e entrou ali um pensamento positivo. Aconteceu alguma coisa legal, alguém virou para você e falou eu te amo, ou virou parabéns pelo que você conseguiu atingir. Esse tipo de coisa pra gente, quando você tem uma mente inteiramente mapeada, dominada por essa teia vermelha, o azul entra ali no meio do vermelho e o vermelho simplesmente engloba o azul. Você fica pensando, mas será que ele disse que eu te amo por alguma coisa? Tem algo por trás disso? Qual é o interesse dele? Quando alguém te diz parabéns pela conquista, você também fica pensando no interesse. Então, automaticamente, tudo que é positivo, o seu cérebro passa a transformar, ou pelo menos procurar algo negativo por trás daquilo, porque é isso que acontece. O seu cérebro, de fato, foi dominado por uma teia vermelha, neste cenário. E agora pensa quão positivo isso é, se você efetivamente puder controlar o seu cérebro e fazer essa tal teia ser azul. Todas as coisas negativas na sua vida você consegue englobar e enxergar o lado positivo disso. Pensa quão positiva vai ser a sua vida, quão melhor, quanto mais for assim, mais prazeroso vai ser o dia a dia, mais prazeroso vai ser a sua rotina e você encara a realidade com muito mais positividade. E quando isso acontece, realmente as coisas acontecem muito mais fortemente. Isso é um dos elementos da psicologia positiva, em que você não vai para uma sessão conversar com o coach, por exemplo, ou com um psicólogo e ficar falando ali dos seus lados negativos, porque quanto mais você fala das coisas negativas, mais você expande aquela sensação. Você, além de ter vivenciado algo negativo, você não para de falar daquilo. Então isso é extremamente desrecomendado pela psicologia positiva, porque quanto mais você vivencia, mais aquele risquinho que era fininho começa a crescer. E aí você fala daquilo por horas e horas e horas e o risquinho vai crescendo e crescendo e crescendo. E isso não tem nada de positivo para você. Você simplesmente vivencia mais e mais o negativo e deixa. Enquanto você vivencia o negativo, você deixa de ter a oportunidade de vivenciar o positivo. Então a psicologia positiva é exatamente a antítese disso, é você ir lá para algum lugar, conversar com alguém ou simplesmente sozinho nas suas reflexões, pensar o lado positivo, enxergar o lado positivo das coisas, porque para todas as suas atitudes, mesmo as que tiveram resultado negativo, naquele momento você muito provavelmente tomou a decisão com base em todos os elementos que você tinha para ter um resultado positivo. A gente não vai nenhum dia acordar e falar, não, hoje eu vou fazer a maior besteira da minha vida. A gente não faz isso, a gente toma decisões com base nos elementos que a gente tem. E diria que quase 100% de certeza você tomou aquela decisão muito consciente, com base nas informações que você tinha naquele momento. Então, o que eu te peço é que seja um pouco caridoso com você mesmo. Naquele momento você tomou sim a melhor decisão. É óbvio que depois, agora, talvez você olhe para o passado e você perceba que olhando para aquilo, se você tivesse as informações que você tem hoje, se você tivesse o conhecimento que você tem hoje, talvez aquela decisão não fosse a melhor, mas isso você só sabe agora. Por que você só sabe disso agora? Porque você tomou a decisão. Então, aquela decisão pelo menos te permitiu aprender algo novo e vai te evitar tomar novas decisões que não levam a um caminho positivo. Então, tá vendo que mesmo uma decisão negativa pode te trazer algo positivo, que é o aprendizado, e esse aprendizado fica com você pela vida inteira. Então, tente enxergar esse lado positivo e comece a mudar um pouquinho essa teia vermelha que muita gente tem dentro do cérebro. Portanto, que a psicologia positiva é uma ciência não tão antiga, na verdade ela tem aproximadamente 10 anos e cada vez mais as pesquisas estão evoluindo e evoluindo muito. E por que tem pesquisa? Porque existe um interesse econômico muito forte das empresas. As empresas começaram a perceber que quanto você realmente trabalha com psicologia positiva, é muito mais efetivo, o lucro da empresa cresce muito mais. Por isso que as empresas começaram efetivamente a querer trabalhar com isso. É muito mais poderoso este caminho de psicologia positiva para de repente uma liderança do que a liderança que fica simplesmente vendo o lado negativo, colocando pressão nos funcionários. E pressão negativa, pressão não necessariamente algo positivo ou negativo, mas a pressão negativa incomoda muito, então não gera um potencial de lucro que o outro caminho pode gerar, que é o caminho da psicologia positiva. Então, independente do que as empresas estão fazendo, olha para você, pensa na sua realidade, como é que você pode efetivamente fazer a sua mente se tornar azul, e está simplesmente na sua mão, não está na minha, não está na de ninguém. Então você vai lá e simplesmente faz esse caminho. Então legal, essa é a recomendação que eu queria te fazer hoje. Faça a reflexão, mude a sua mente de vermelha para azul, e se você acha que isso pode beneficiar alguém, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Ela vai gostar de receber esse carinho seu, essa lembrança sua, e deixa aqui embaixo o seu comentário de como é que você vai colocar em prática tudo isso que eu te falei agora. E agora eu vou lá para aquele lugar que eu mostrei, vou mostrar de novo aqui, vou lá pro fundo aqui, ó, onde o pessoal tá aqui, o pessoal tá almoçando, vou encontrar eles lá, e a gente se vê então
amanhã no próximo vídeo aqui no canal do Brain Power. Então, para você receber esse vídeo, em algum cantinho aqui tem um botão assinar, você clica nele e automaticamente você recebe a notificação amanhã do próximo vídeo. A gente se vê lá, até mais!